Olá, mais uma vez eu peço licença para entrar na sua casa para apresentar esse programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito, o programa do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br, ou no Facebook, que você já está acostumado a entrar, Facebook/Do Jeito do Jonas. Vá à nossa página, você pode assistir esse programa lá. Inclusive, você também pode ver esse programa pelo www.guarutv.com.br. Se você tem um amigo, alguém que queira ver o programa e não tenha a assinatura da TV Itapema, pode ver pelo site www.guarutv.com.br. Você também pode ver na minha página pessoal do Facebook. É só você colocar no ícone de busca Jonas Grebe, que você vai encontrar a minha página. Entre lá, faça seu comentário. Vai ser muito legal, muito gostoso receber você para nós batermos um papo, ok? Quero mandar um beijão para Simone Cosme, o seu esposo lá, o Carlos Nunes, que tem nos prestigiado bastante, estão assistindo o programa. A Simone está aqui no estúdio e, para me ajudar a fazer esse programa hoje, eu convidei um ex-jogador de futebol que teve aí, como todos os jogadores de futebol, grandes e menores momentos, faz parte da carreira de jogador de futebol, e eu convidei aqui o Adriano Passos, que jogou bastante bola e hoje cuida de um projeto social muito bonito aqui na cidade do Guarujá, onde ele acolhe garotos que querem ser jogador de futebol. Quem que não pensou um dia em ser jogador de futebol? Todo mundo que gosta de bola, que nasce neste Brasil absolutamente tropical, pensa em jogar futebol. Você passa na praia, em todo canto tem lá duas pequenas traves, ou duas traves médias ou grandes, e um monte de gente correndo atrás da bola. É por aí? Adriano Passos, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite para participar do programa. E, no caso, viemos falar sobre o Campeonato Brasileiro e também sobre o nosso projeto que a gente tem aqui idealizado no Guarujá, para falar também um pouco da dificuldade que o atleta enfrenta na carreira, desde pequeno, desde o nascimento do sonho, do interesse dele em querer ser jogador de futebol, por ele ver os destaques, o Neymar, ver jogadores de alto nível, ele tem o interesse, e daí quando desperta o interesse, eles não sabem da dificuldade que enfrentam, das lesões, dos problemas externos, do problema interno, problemas familiares, tudo envolvendo para tentar dificultar, porque são poucos que chegam, então nessa dificuldade muitos morrem no caminho. Então, a gente faz esse projeto aqui no Guarujá para tentar diminuir o risco de problemas, para tentar orientar, para tentar... Você falou uma coisa interessante, né? É lógico que planejamento na vida e na carreira de qualquer pessoa é muito importante. Mas fala-se muito em Neymar, que ganha 3 milhões por mês, fala-se muito, sei lá, em Ganso, fala-se muito em Luiz Fabiano, em Rogério Ceni, porque ganha 600, 700, 300 mil por mês, é muito dinheiro e tal. Mas se nós pegarmos todos os jogadores de futebol profissional do Brasil, todos, inclusive somando Luiz Fabiano, Rogério Ceni, se você somar todos e dividir pelo número de jogadores, você tem uma média. A média não dá um salário mínimo, porque a grande maioria dos jogadores de futebol nesse país ganham em torno de 300 a 400 reais. Uma coisa absurda, até porque o salário mínimo é o mínimo que alguém poderia ganhar. Mas não é assim. A ajuda de custo do clube depende mais da condição do campeonato. Poucos estão na frente, nas primeiras posições. Primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar. As demais equipes disputam o campeonato, então eles não têm recurso, não conseguem patrocínio no ano seguinte. Você vê pelo Brasileirão. O Brasileirão, as 4 primeiras equipes ganham recurso para Libertadores, ganham cota de televisão maior. Os demais, não. Então, sobe jogador da base, exemplo, um time de segundo escalão, exemplo, segunda divisão, já... A ajuda de custo dos meninos pequenos já é menor. Cai pra terceira. Aí vai pra quarta, aí acabou, né? Aí nem é profissional quase, porque se ele não trabalhar durante a semana, ele não come. Então já não se dedica exclusivamente ao futebol. A maioria dos jogadores da quarta divisão, exemplo, do Paulista, todos em média ganham de um salário mínimo a R$ 1.200. 90%. É um ou outro que vem da A3, da A2, que consegue ter um recurso melhor, ganhar uma ajuda melhor, um salário de 2, 4 mil, até 10 quando é diferenciado. Mas você vai tirando uma base, quando chega na Série A, por exemplo, joguei no Criciúma, jogadores no profissional ganham 10 mil na Série A. 10 mil, 8 mil, outros jogadores que estavam na Série A. Do Campeonato Brasileiro. Do Campeonato Brasileiro.
Então, eles disputavam o Neilton no Santos não jogou nada ainda, fez uma final de Copa São Paulo boa, ele era reserva, entrou no penúltimo jogo, no lugar do Giva, inclusive, jogou a final, fez 3 gols na final, na semifinal, mérito total, né? Depois ele fez mais um gol na final. O Santos foi campeão da taça, promoveu. O Santos, quando promoveu, deu 30 mil de salário para ele. Agora o contrato dele termina agora no final de abril, no começo de maio, ele pediu 6 milhões para renovar. O Santos falou, pode procurar time aonde te pagarem 6, 5, 4, 3, 2, 1, não importa quanto te pagar, pode ir. Porque não é assim também como o jogador já pensa de cara, vou ganhar 6 milhões. 6 milhões é dinheiro, cara. Então, no caso, os jogadores que conseguem salário alto é porque tem pessoas por detrás. Investidores, empresários, que conseguem... Essa é a parte boa. Tem a parte ruim também, que é o jogador que quando consegue um salário alto, ele tem que dar metade para alguém. Dividir. Essa é a parte ruim. E não são poucos. Se me apertar eu conto, viu? Você é um monte aí que, né? Eu tenho 47 anos, 48 anos eu vou fazer agora em janeiro que eu mexo com bola. 48 anos que eu mexo com bola, tá? Eu sei umas historinhas aí, começar a contar é complicado, cara. Então, no caso, a gente está falando desse lado, mas e os meninos que não chegam no profissional, que não chegam a ganhar esse recurso, que não têm ajuda, não arrumaram uma profissão, terminam com 20 anos, com 21 anos, sem ter estudado, não conseguiram em clubes, não conseguiram engrenar a carreira, lesão, atrapalha, o menino terminou, estuda na 8ª série, 7ª série, depois ele vai ter que enfrentar a realidade, que é ganhar um salário aí como pedreiro, como auxiliar, vai ter que estudar, depois de que já terminou 21 anos, 22 anos, vai ter que estudar, não pode entrar no exército, não pode fazer nada, vai ter que correr atrás do tempo perdido. Então, esses meninos não sabem... Mas isso aconteceu comigo. Eu fui estudar depois dos 20 anos. Quando eu tive problema de joelho e tive que parar de jogar futebol, é que eu fui estudar. Eu tive a sorte de conhecer uma pessoa que praticamente, um amigo, né, mais velho que eu, 20 anos, que me obrigava a estudar. Vai estudar, você tem que estudar, vai estudar. E arrumava, dava um jeito, telefonava para amigo para dizer, põe uma vaga aí para ele estudar. Senão eu também estaria aí, né? Estaria aí na vala comum. Eu, graças a Deus, tive sorte de encontrar uma pessoa que me incentivou. Mas a maioria não, a maioria é o contrário. As pessoas dizem, estudar para quê? Bobagem. Estudar é para rico, é para elite e tal. E acontece o que você falou mesmo, acaba sendo servente de pedreiro. E no caso, quando a pessoa tem uma estabilidade externa, ou então uma pessoa com um entendimento no ramo do futebol, porque a maioria dos meninos, como eu no caso, quando eu comecei minha carreira, tinha acabado de perder meu pai, que morreu de tuberculose, foi jogador do Guarani, no profissional, por causa das drogas, amizade, ele largou a carreira, e eu vi esse sofrimento na família do meu pai. Seu pai chegou a jogar no Guarani? Chegou a jogar no Guarani, Paulo Celso. E no caso, ele... de quê? Jogava de meia direita. Deve ser da minha época, mas eu não... Então, no caso, ele tinha condição financeira na família, mas não tinha estrutura no ramo, no lado do futebol. Então, as dificuldades que ele enfrentou foi por causa de amizade, ele se entregou às amizades, drogas, bebida, e meu pai morreu de cirrose e tuberculose. Minha mãe achou meu pai morto com 4 dias em decomposição no apartamento. Ela pegou tuberculose do meu pai morto. Então, quando eu iniciei, quando eu tinha 10 anos, meu pai tinha já passado por essa dificuldade. Então, no caso, eu já iniciei minha carreira já com problema familiar. Mas eu tinha interesse em ser jogador, eu tinha o sonho e eu não desisti. E no caso, quando eu comecei com 10 anos, quando eu consegui entrar no Santos com 10 anos, sub-10, eu não tinha, minha mãe não entendia de futebol, não tinha uma pessoa em volta, meu pai não pôde me ajudar, que ele já tinha acabado de falecer. Então eu fiquei pouco tempo, fiquei 6 meses, 8 meses no Santos, fui liberado. Então eu passei em escolinhas. Então dos 10 anos aos 17, eu passei por escolinhas e eu vi que eu perdi oportunidade, perdi tempo. Quando você é liberado de um clube, o mundo cai, né? Cai. O chão desaparece. Então, aí eu não tive estabilidade, não sabia como correr, não tinha quem me indicasse, não tinha uma pessoa que podia me socorrer, me levar para clube, podia me indicar. Não teve essa pessoa de externa. Que é isso que a gente tenta impor. Hoje você tenta fazer para os meninos isso que você não teve. Isso, na verdade, é isso. O projeto saiu das minhas dificuldades, do sofrimento que eu tive na carreira. Eu consegui ser jogador profissional, joguei no Audax, no Criciúma, no Joinville, times de Série A, que os 3 estão na Série A. Um no Paulista e 2, um na Série A do Brasileiro, outro na Série B do Brasileiro, mas os 3 são Série A estadual. E no caso, fui jogador profissional, mas não foi fácil. O primeiro clube... Você parou novo também, né? Parei por causa de lesão, peguei tuberculose, que foi uma doença hereditária que eu tive.
Então, no caso, esse sofrimento, essa dificuldade, várias vezes chegando em casa chorando, lesões que aconteciam no meu melhor momento, eu era titular, estava fazendo uma boa média, exemplo, no Joinville eu estava titular, tinha feito 16 jogos, 10 gols, assim, em alto nível, me machuquei o joelho, fiquei quase um ano em recuperação. Pequeno, não tem estrutura, como é que vai pagar jogador machucado? É duro, hein? E no caso, o que a gente tenta passar para os atletas no nosso projeto aqui no Guarujá é de que não vai ser fácil. Não é Cristiano Ronaldo, Neymar. Não é essa ilusão que não vende. é. Então eles estão acostumados a ver esse status do Barcelona, só posse de bola e o campo ruim. Para chegar até aquele nível de campo, o campo ruim que ele vai enfrentar aqui na estrada da vida dele. Então a gente tenta diminuir os riscos da carreira dele, a gente tenta fazer com que ele não tenha tantos erros, a gente tenta fazer com que ele não tenha más amizades, a gente tenta fazer com que ele trate bem a família. Você tem quantos meninos nesse projeto? A gente está com uma média de 200 atletas. Todo dia vem meninos novos. Quem é que banca isso? Os pais. Uma ajuda daqui. Você não tem nenhum tipo de ajuda pública? Não temos ajuda pública. 200 meninos no projeto? 200 atletas, no total 400 pais que têm ajudado o projeto. A gente já encaminhou para testes em clubes 62 meninos em um ano de trabalho. Isso traz algum rendimento ou não? Traz status, traz divulgação, é bom para o nosso trabalho, para divulgação e também futuramente, mas de imediato não traz recursos. E de onde vem esse menino que te procura? A gente corre atrás. Em jogo amistoso a gente vê um moleque que tem potencial só na forma dele bater na bola. Inclusive hoje a gente trouxe um menino aqui que está no Audax, saiu do nosso projeto. A gente tem meninos que estão em clube. O Audax esse ano joga Série A do Paulista. Série A pelo Osasco. Foi com a vendido. Camisa do Osasco, Grêmio Osasco. Mas a estrutura é do Audax, que era do Abilio Diniz, claro, né? Claro. E no caso, esse menino que está aqui conosco no estúdio, Como é que ele chama? Antônio Carlos. A gente pegou ele numa escolinha aqui na cidade, não teve oportunidade nenhuma, a gente veio, preparou ele tecnicamente para fazer ele evoluir tecnicamente, no controle de bola, na visão de jogo, na posse de bola, no domínio. Então ele evoluiu nesses 8 meses, a gente encaminhou ele para o Audax, foi aprovado, está lá 8 meses. E no caso a gente também tem um menino que... Tá, mas o que eu quero saber é o seguinte, quando você manda um menino desse para o Audax, qual é o proveito que vem para o seu projeto? Existe uma colaboração? Você tem algum tipo de intercâmbio com eles? Uma reciprocidade para que você tenha pelo menos um material mais adequado de trabalho, uma chuteira melhor, uma camisa melhor? É possível isso? Quando o menino atinge 14 anos para cima, o clube já começa a liberar ajudas de custo. Para o menino, mas e para o projeto? O projeto a gente não consegue isso. Então o que a gente consegue é ter contrato com os atletas para que futuramente a gente venha negociar, mas fruto do nosso trabalho. Então a gente está investindo de corpo e alma, de coração no trabalho, sem visar lucro imediato. A gente sabe que no futuro vai vir... É um trabalho social. É um trabalho social que a gente tem feito no Guarujá. Tá legal. Nós vamos fazer um breve intervalo comercial e muito gostoso aqui a nossa conversa, o nosso papo com o Adriano Passos. Do jeito do Jonas. Volta já. De volta para o segundo e último bloco do programa, que é feito do seu jeito, do nosso jeito, do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br, jonasgrebe@ig.com.br. No Facebook é facebook.com/do jeito do Jonas e você pode assistir lá no Facebook/do jeito do Jonas esse e outros programas que já passaram por aqui. Também na minha página pessoal do Facebook, Jonas Grebe, colocou lá no ícone, vai aparecer, pede lá para ser amigo, nós vamos estar juntos, você vai comentar o nosso programa, vai ser muito legal. Pode também ver esse programa pelo www.guarutv.com.br. Batendo um papo gostoso aqui hoje com o Adriano Passos, que é ex-jogador de futebol e que tem um projeto fantástico de acolhimento de meninos que querem ser jogador de futebol aqui na cidade do Guarujá. Meninas, tem? Não, a gente não trabalha... Não trabalhamos na área feminina porque a gente não tem tanto contato nessa parte. Se a gente trouxer, seria só mais um trabalho social, porque a gente
não tem muito conhecimento na área feminina, mas no lado esportivo a gente tem vários contatos, a gente consegue encaminhar o menino para clube, não para peneiras, não é para peneira, a gente consegue indicar o moleque para fazer teste no clube. No caso, igual esse Antônio, foi fazer teste, a gente conseguiu, tem meninos na Portuguesa, tem meninos que saem do Santos, que é dispensado do Santos, vem para o nosso projeto. Até para não perder o elan, para continuar trabalhando. Então, Me diga uma coisa, você tem 200 alunos, você falou para mim. 200 alunos. Quantos cabem lá? No projeto, a gente tem uma média, assim, total, assim, no limite, de 270 atletas. Cabe mais 70. Que começar a aparecer na televisão, meu amigo, vai fazer uma enxurrada lá. Aonde que é? Na Ponte Preta? É no campo da Ponte Preta, nas Astúrias, num dos melhores campos da Baixada Santista. De terça a sexta-feira. 3 dias? De 4 dias na semana 4 e jogos dias, no final de semana. terça, quarta, quinta e sexta. 4 dias por semana. 4 dias. Final de semana faz o quê? Nada? Faz jogos amistosos. Faz jogos amistosos. Você faz uma seleção? A gente tem a equipe e tem um trabalho de preparação que é remunerado, que é pago, né, mensalmente, mas a gente tem a equipe que é gratuito, que os meninos são bolsistas lá. Deixa eu falar uma coisa para você. Independente, dentro do futebol, fora desse assunto, depois nós voltamos para a escolinha. Você assistiu a confusão que deu ontem no jogo Vasco e Atlético Paranaense em Joinville, onde você jogou? Eu vi o problema que teve lá. Eu já joguei na Arena Joinville, no caso. Eles não esperavam esse tumulto. Pode ver não tem nada a ver com Joinville nem com o estádio. Não tem nada a ver, porque a Até segurança... porque o promotor público lá, de forma correta, hein? Porque o futebol é uma entidade privada. Você não pode chegar para um dirigente de futebol e dizer assim, você é um corrupto. Não, porque a corrupção é crime exclusivo de funcionário público. E o futebol é privado. Então, se é privado, por que você tem que deslocar a polícia militar, que tem que cuidar da segurança para o cidadão, para cuidar de marmanjo dentro do estádio? Eu estou a favor desse promotor aí. Eu acho que a polícia tinha que ser tirada dos estádios, sim. Fica na rua. Mas dentro do estádio, o clube que pague segurança particular. E lá foi contratada uma segurança particular absolutamente incompetente. Totalmente sem competência para fazer o trabalho. Eles não acolheram. E virou aquilo que virou. Como é que você viu aquilo? Eles não acolheram o problema. A polícia militar teve que sair de fora do estádio para entrar dentro do estádio, para tentar resolver. Porque aí já virou uma coisa de defesa de ser humano, né? No caso, 3 pessoas tiveram traumatismo craniano. Esses problemas que aconteceram no estádio refletem externamente, porque é um ano pré-Copa. 184 dias para a Copa. Então, é um problema que gera um mal-estar para a Copa do Mundo muito grande. As pessoas vão vir com medo, receio. Por mais que já foi vendido a maioria dos ingressos para a Copa do Mundo, existe sim um receio, as pessoas vêm preocupadas. Então, isso queima mais ainda a nossa imagem no país, para o exterior. Lá na Costa do Saípe, a segurança era de final de Segunda Guerra Mundial. Era segurança, era metralhadora, era fuzil. Olha, nunca vi nada parecido, uma coisa ostensiva mesmo. Parecia que nós estávamos em guerra, mas muito nitidamente, uma segurança absurda, absurda. Você espirrava, 3 te apontavam o fuzil. Eu já achava que estava acontecendo alguma coisa de doido. Eu acho que nós estamos ficando até paranoico, né, com esse negócio de segurança. E a segurança que vai vir para o Brasil tem que ser externa, tem que vir ajuda, apoio. O Brasil não vem, não. Força Nacional e o Exército Brasileiro só, e as polícias militares dos estados. Não vem ninguém de fora, é uma questão de soberania nacional. Não vem ninguém de fora. E no caso, eles vão, igual nos jogos que teve agora no ano passado na Confederação, houve uma organização, o Brasil não teve tanta dificuldade. Eles afastaram as manifestações em torno de 600, 700 metros, né, para não atingir os estádios. Provavelmente vai ter manifestação nessa próxima Copa, devem estar se organizando para que haja manifestação, mas eu acho que não vai ter tanta dificuldade. Dentro do assunto, Cruzeiro campeão, foi justo, merecido? Foi justo. Pelo elenco que o Cruzeiro tem, pelo banco de reserva, como Júlio Batista, reserva do Cruzeiro, olha o nível do banco. Júlio Batista, Real Madrid, Sevilha, jogou em times grandes da Europa. O cara vem para ser reserva no Cruzeiro porque o time titular estava acima da média. Era muito forte, né? Mas ali tinha 4 refugos do Santos, hein? 4 que o Santos dispensou. Estavam jogando lá. Inclusive Bruno Rodrigo, né? Borges. Borges jogando lá. O vice foi o Grêmio, o Atlético Paranaense, Botafogo em quarto. O Santos, o melhor paulista, em 7º lugar com 57 pontos. Sem um treinador de ponta, né? Com um menino que foi o primeiro campeonato dele como profissional. Claudinei, o treinador do Santos, é meu vizinho, eu conheço ele assim pessoalmente. Ele mora no Guarujá?
Moro em Santos. Você mora em Santos? Santos. Eu sou Guarujá, nasci no Guarujá, mas eu moro em Santos. E no caso, o Claudinei fez um bom trabalho pela equipe que ele tem. Eu acho que ele conseguiu organizar taticamente a equipe. Não teve muitos empates. Pelo que ele tinha, pelo potencial do clube que ele tinha, ele fez um bom trabalho. Eu considero ele como um bom trabalho. Acabou fazendo uma boa campanha. Você é palmeirense? Palmeirense. E dos grandes torce para quem? O Palmeiras na segunda divisão. É brincadeira. Só para provocar aqui o Adriano. O palmeirense dos grandes. Agora o Vasco e o Fluminense também foram para a segunda divisão. Vamos voltar para o nosso projeto que interessa nada. O Palmeiras já subiu, já perdeu para o Chapecoense e tal. Vamos voltar para o nosso projeto. Como é que faz para encontrar o projeto? Tem um telefone? A gente tem pelo Facebook, que é o mais prático, que os meninos acessam, é CT Ponte. Ela adiciona lá CT Ponte. CT Ponte. A gente vai lá, a gente aceita o menino. Só CT Ponte? CT Ponte, no Facebook CT Ponte. Eu vou aderir ainda hoje. No CT Ponte, aí lá a gente tem aviso sobre treinos, sobre os jogos, a gente divulga tudo que é feito lá, todos os meninos que saem do projeto é divulgado no Face, fora que a gente pode ser encontrado pelo telefone, pelo 988770007. A gente tem esses 200 alunos, mas todo dia tem aparecido meninos novos, a gente tem encaminhado sempre meninos para testes. Mês passado... Estão chegando os seus meninos aí, ó. Eles estão entrando aqui agora? É isso aí, aí tá aí os meninos, aí. A gente, mês passado, indicamos para teste 6 meninos, 3 na Portuguesa Santista, 3 no São Bernardo. E nesse mês agora encaminhamos 2 para o Audax. A gente tem feito isso mensalmente, uma média de 5 por mês. No caso, esse menino aqui, o Antônio Carlos. Levanta a mão, Antônio Carlos. O Antônio Carlos, ele atualmente joga no Audax. O Rebelo atualmente joga no Audax, já foi jogador do Palmeiras e do Santos. E a mãe preferiu levar ele para o Audax por escolha própria. Até porque tem estrutura, né? Tem uma estrutura espetacular. O Gabriel, ele tem 10 anos, a gente vê que ele tem potencial. Ele é titular no Sub-13. Quem é o Gabriel? É o Gabriel. É o nosso goleiro. E esse menino aqui já foi indicado, só nessa visita agora, já foi indicado para fazer parte do projeto. Antes de iniciar o programa, imagine depois do programa. E o goleiro pega mesmo, não? Titular no meu Sub-13 com 10 anos, ele 10 anos titular no Sub-13? Então ele tá jogando no nível de 3 anos mais velho que ele, tem ido bem. Em todos os jogos que fez, não tomou nenhum gol, invicto no gol. Nosso time está invicto na região. A gente jogou nesses últimos 15 jogos, ganhamos 14 e empatamos uma. Que maravilha, rapaz. Olha, parabéns por esse projeto. Realmente é muito interessante. Como é que faz para achar? Vamos lá, no Facebook? CT Ponte. CT Ponte no Facebook. No Facebook encontra... e pelo telefone 9. Aí o menino chega lá, o que acontece? Ele chega lá e fala assim, bota lá no Facebook, eu quero treinar, quero fazer. Aí você diz para ele chegar lá na Ponte Preta, dá o dia, dá o horário, ele chegar lá, o que ele precisa levar e como é que funciona? De imediato ele vai com o uniforme dele normal, leva a chuteira e a gente está cadastrando ele lá de imediato, ele leva o RG, o atestado médico. E a gente tem já observado os meninos que têm chegado e tem moleque no Guarujá e na Baixada Santista com muito potencial. Com certeza, porque tem areia para todo quanto é lado. O camarada passa a vida jogando bola. O molecada aqui faz o quê? Joga bola. Né? O Guarujá é a cidade que mais tem campos de várzea. São 32 campos oficiais de várzea no Guarujá. E todos muito bem preservados. Uns até têm alguns pequenos problemas, mas a maioria muito bem preservados. Então é um celeiro de craques fantástico, né? Sem contar que o Pelé mora aqui, né? Aí a influência vem total, né? E no caso assim, a gente lá, a estrutura da Ponte Preta é excelente, nós temos 2 campos e o campo oficial é um gramado completo, muito bonito. Quando o menino chega lá, ele já tem uma diferença, ele vê a estrutura, os vestiários, por causa da organização do presidente do clube, que é o Betinho, que tem ajudado a gente, que tem dado no apoio, como a Simone Cosmo, que tem apoiado também nosso projeto. A gente tem umas pessoas como meu tio, que é o Walter Passos, que me ajudou na hora da dificuldade, nos problemas que a gente enfrenta. E é claro que os alunos que têm confiado no nosso projeto, os pais que sempre estão presentes, e no caso, esses meninos que saem do nosso projeto, futuramente, certamente, pela confiança que a gente tem, irá investir no nosso projeto, porque a gente consiga ajudar. Vai, rapaz. Não vai, eu tenho uma experiência nisso, não vão. Quando esses meninos despontam, eles falam assim, não, eu comecei no Santos, eu comecei na Ponte lá de Campinas, eu comecei no Corinthians. O Giovani tomou uma gansada do Ganso, mas nem os 10% do contrato não recebeu.
É verdade. Isso Entendeu? é verdade. Infelizmente, olha, Cristo curou 10 leprosos. Só um gol. Um voltou para agradecer. Aí ele pergunta, cadê os outros 9? Então, se você tem lá 200, se 200 virarem jogador, põe aí 3, 4, vão voltar a falar, professor, obrigado, valeu, legal. Mas a maioria sempre tem vergonha da onde começou, por incrível que pareça. Devia ter orgulho. Não, eu comecei lá na escolinha, lá da Ponte Preta, no Guarujá. Mas a maioria, depois que faz o status, começa a dizer, não, eu comecei no Corinthians, imagina, infelizmente, cara, não tem jeito, né? Eu comecei com o Garrincha em Pirituba, né? O Garrincha era um senhor que tinha um braço grudado no corpo, assim, um defeito gravíssimo que ele tinha no braço, tinha o braço grudado no corpo, e ele era um treinador de molecada fantástico. Ele revelou Zé Sérgio, que jogou na Copa do Mundo, né? Eu não vou lembrar aqui, mas um monte de jogadores muito famosos. Você não ouve falar o nome desse cara, morreu há muito tempo, não ouve falar o nome do Garrincha. Ele chamava-se Rubem Giargi, e o apelido dele era Garrincha, né, porque ele tinha as pernas assim, ele era todo defeituoso, ele não podia jogar bola, ele foi ensinar a molecada, foi treinar. E o Rubem Giargi, o Garrincha, formou grandes jogadores do Brasil. Eu nunca vi um desses jogadores falar, eu estou falando aqui agora, né, nunca vi um desses jogadores falar, olha, eu sou cria lá do Garrincha. E muita gente que jogou, inclusive Copa do Mundo começou ali. O Denilson passou por ali. O Denilson que ganhou a Copa do Mundo passou por ali. Minha memória já não é tudo isso, mas vários passaram. Né? Eu me lembro bem do Zé Sérgio. E as pessoas não falam. Falam, não, eu comecei no São Paulo. Não é por aí, não? É verdade. Mas o que a gente tem feito lá é plantado. A gente tem plantado porque a gente sabe que vai vir os frutos na hora certa. Os resultados vão acontecer, nem que seja a pequeno, médio ou longo prazo. Não, vai acontecer. Trabalho sério não tem como dar errado. Você faz um trabalho sério, um trabalho social, inclusive. Não tem como dar errado. E no caso, esses 2 meninos que estão aqui atualmente, a gente tem possibilidade de ver eles no profissional, a gente tem o carisma por eles, porque a gente tem certeza que ele vai conseguir chegar longe. E a gente tem dado todo esse apoio familiar, a gente tem orientado, a gente tem cuidado, a gente tem feito com que eles evoluam tecnicamente, que eu acho que fisicamente eles vão evoluir com a estrutura do clube. Mas hoje a base, que é tecnicamente, eu acho que ele tem aprendido no nosso projeto e a gente faz com que o menino evolua tecnicamente. Quem escolhe a posição que ele vai jogar? A gente está sempre observando. As pessoas que trabalham no nosso projeto têm observado os meninos, mas eu sempre dou meu pitaco. Eu observo, às vezes o menino chega como lateral direito, exemplo, o Antônio, chegou como lateral esquerdo, ele é ambidestro. A gente puxou ele para volante, ele fez zagueiro, então ele tem um poder de marcação muito bom. Lateral direito não tem no Brasil, precisa formar alguns, né? E ele hoje tem jogado como médio e meia atacante. Tem jogador que chega e você pergunta que posição você joga, e ele fala em pé. Em pé, tem uma posição melhor para jogar do que em pé. É verdade. Mas os meninos que chegam, quando a gente vê que ele não sabe a posição, a gente define uma posição de imediato, e a gente vai vendo o desenvolvimento dele. Vendo a característica. E a gente vai adaptando. Nos jogos a gente vai vendo como ele se sai, a gente vai adaptando a posição realmente que a gente vê que ele tem condição de chegar lá na frente, ou pelo menos desenvolver um bom desempenho. Legal. Bom, eu falei aqui com o Adriano Passos, a minha produtora e a minha diretora, ela está toda assanhada, ela dizendo, acabou. Ela fica aqui no meu ponto eletrônico falando, acabou, já sei. A nossa diretora, ela é bravinha sim, mas ela, Paula Maia, ela é gente boa demais. E ela disse que a única coisa que eu posso fazer é te dar 30 segundos para você falar tchau. Obrigado pelo convite, eu agradeço as pessoas que me ajudaram no momento mais difícil, que as pessoas que têm conseguido nos apoiar, a gente tem conseguido ficar de pé e o projeto vai crescer e a gente não vai parar. E eu agradeço muito. Se você quiser entrar lá, é CT Ponte e o telefone é 988770007. É isso aí. E você coloca lá, CT Ponte no Facebook, já encontra e já pode colocar o menino para fazer um teste lá. Muito obrigado, Adriano, por você ter vindo. Muito obrigado a essa meninada linda que está aqui atrás. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma grande carreira mesmo, porque você precisa tirar essa molecada da rua, tirar esses meninos da criminalidade, tirar esses meninos das drogas, tirar esses meninos das coisas que não prestam e colocar no esporte. O esporte e a educação são os únicos caminhos para você formar um país de verdade. Os exemplos estão aí pelo mundo todo e, infelizmente, não se usa isso num país como o nosso, que é tropical, que tem tempo favorável, que tem praias maravilhosas. Ok? Muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê
a paz.